Olá, professor, tudo bem por aí? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem por aqui? E acompanhando também esse julgamento, né? O Moraes hoje pode ser considerado o guardião da democracia Sim, brasileira. Eu estou tem gostando feito muito da muito nesse postura dele. sentido. A gente acompanha aqui, qualquer novidade eu trago para vocês em relação a esse voto de Alexandre de Moraes. Enquanto isso, conversamos sobre geopolítica mundial com o professor Alexandre Mirran e vamos começar repercutindo a fala de Lula, então, sobre o Tribunal Penal Internacional, né, professor? Ao final do G20, da cúpula do G20, Lula foi questionado sobre a próxima cúpula que acontece aqui no Brasil, no ano que vem, no Rio de Janeiro, já que Brasil agora assume a presidência do bloco. E ele foi questionado sobre a possível vinda Opa, de Vladimir Putin aqui para o Brasil, já que Vladimir Putin tem uma ordem de prisão expedida pelo Tribunal de Haia, do qual o Brasil é signatário. E ele disse que, primeiro ele disse que não seria preso Vladimir Putin, depois ele deu uma recuada dizendo que, questionando o Tribunal Penal Internacional, questionando o fato do Brasil ser parte ser signatário deste tribunal, e nas palavras dele, só bagrinhos são parte desse tribunal. Então vamos começar falando sobre o Tribunal Penal Internacional, entendendo melhor sobre, e eu quero te ouvir, claro, sobre a fala de Lula. Qual a sua avaliação sobre essa fala, professor? tá. Eu espero que essa, essa análise que eu vou fazer aqui não tome o programa inteiro, porque esse é um assunto de alta complexidade. Hoje eu fiz um programa de 1 hora com o meu amigo, camarada José Reinaldo Carvalho, que é da TV 247, que é parceira da TVT, e o título do programa foi O Brasil deve sair né, nós somos signatário do TPI, né? Teve 5 mil pessoas que nos assistiram. A enxurrada no chat era sim, 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 né? Eu fiquei muito satisfeito, acabei de ver agora uma entrevista do ministro Flávio Dino, provavelmente o melhor ministro do governo Lula nesse momento, e eu torço para que ele seja o novo ministro do Supremo, né? Ele acabou de dizer, sim, o Brasil deve sair e nós estamos vendo alternativas jurídicas para sair. Porque os grandes não são signatários, porque o Brasil é. Se o Brasil é, então nós somos menores que os quatro grandes: Índia, Estados Unidos, Rússia, Índia, Estados Unidos, Rússia e China, os quatro grandes. Bom, aí eu quero contar um pouco a história que levou o Brasil a assinar, né? Não é uma coisa simples, foi complexo. O ano foi 1998, foi feita uma conferência e eles assinaram um tratado, chamado Tratado de Roma. E esse tratado aprovou um estatuto de um tribunal penal internacional que cuidasse exclusivamente de crimes de guerra, né? Genocídio, etc, etc, etc. Né? Bom, as regras do direito internacional dizem que você pode assinar qualquer tratado no dia da conferência em si, mas ele só entra em vigor quando um percentual mínimo, depende de cada tratado, de países aprovarem aquele estatuto nos seus congressos nacionais, né? Isso só aconteceu 4 anos depois, em 2002. E aconteceu no mês que o Brasil aprovou, setembro de 2002, pelo Congresso Nacional Brasileiro. Eu não sei se foi unanimidade ou não foi, mas foi o finalzinho da gestão Fernando Henrique Cardoso. Então, digamos assim, o que nós temos que apurar é se ele mandou um projeto para o Congresso ou se o Congresso simplesmente fez alguma coisa que se chama de decreto legislativo, que não precisa vir do Executivo. O que é certo é que em setembro de 2002 o Brasil aprovou, e aí já chega, nós já atingimos o percentual mínimo. Tem o estatuto do artigo 26 do próprio estatuto, diz lá o percentual, e aí o tribunal entrou em vigor. Os juízes
são nomeados, são 25 juízes nomeados pelos governos membros, lá por um critério de rotatividade. O Brasil já teve um juiz, eu não sei se depois dele teve outros, não tenho notícia, mas vocês devem lembrar, Francisco Rezé, que é um jurista até de origem árabe, ele era membro da Suprema Corte Brasileira, nomeado pelo presidente Collor na época, foi para a Corte Internacional, cumpriu lá um tempo, voltou ao Brasil, depois foi novamente nomeado para o Supremo. Acho que é o primeiro caso na história que um cara vai 2 vezes, né, para o Supremo, né, com interregno em uma corte internacional. Então, são 25. E ele funciona como um tribunal igual ao Supremo nosso, igual ao Tribunal de Justiça nos estados. Tem promotores que atuam ali, e os promotores, eles são também indicados pelos países membros. E eles oferecem denúncias. E estes promotores, ao oferecerem denúncias, caem na mão de um dos 25, igualzinho uma corte no Brasil. Por exemplo, o Toffoli, numa decisão monocrática, ele anulou todas aquelas tais, né, de leniências das empresas. O que aconteceu lá? Os Estados Unidos, que não são membros deste tribunal, pressionaram para que um destes promotores lá do tribunal oferecesse uma denúncia inventada que o presidente Vladimir Putin havia sequestrado crianças ali na região do Donbas e levadas para a Rússia. Eles não quiseram nem saber se o que aconteceu de verdade foi que a Rússia, o Estado russo, protegeu essas crianças, tirando-as da região da guerra onde estava sendo bombardeada por Kiev desde 2014 e matou 15 mil russos que moram ali, né? Eles não querem nem saber. Os Estados Unidos pressionaram, mandaram expedir esta ordem de prisão do presidente de um dos maiores países da Terra, do ponto de vista geográfico, é o maior país da Terra. É quase 20% de toda a área terrestre do nosso planeta, é a Rússia. Bem, aí ele fazia essa denúncia, caiu na mão de um dos juízes, e o juiz deu a liminar. Portanto, não é uma decisão do coletivo da Corte. No Brasil tem decisões monocráticas, mas a maioria das decisões são submetidas ao plenário e depois são referendadas. Não conheço nenhuma que foi revogada. Neste caso, a única possibilidade que eu vejo, não sou jurista e menos ainda do direito internacional, mas entendo um pouco, a única possibilidade eu vejo é que essa situação de saia justa que foi criado contra o presidente da Federação Russa poderá ser revertida, não por uma decisão aqui no Brasil, depois eu vou explicar por que Lula colocou que ele pode vir, que não seria preso, etc., né? Ela pode ser revertida dentro da própria corte, né? Os países que indicam seus ministros têm uma ascendência sobre eles e esta decisão pode ser revogada em uma eventual decisão coletiva do Pleno da Suprema Corte, do TPI. Bom, agora eu quero explicar aí por que o presidente Lula disse que o presidente Putin pode vir ao Brasil, que não aconteceria nada. Olha, isso é um pequeno erro técnico, e eu acho que o presidente não tem obrigação de saber tudo, mas que não foi só ele que cometeu. É preciso dizer que o Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, disse a mesma coisa quando foi à cúpula dos BRICS. Senhor presidente Putin, o senhor é bem-vindo na África do Sul. Pode vir que aqui não acontecerá nada com você. No dia seguinte que ele falou isso, o procurador-geral da África do Sul, equivalente aqui ao Augusto Aras, deu uma coletiva de imprensa e disse: se o presidente Putin pisar em território sul-africano, nós pediremos a sua prisão. Por quê? Porque a África do Sul é signatário do tratado e tem força de lei as decisões do tribunal na África do Sul.
Então, de fato, e aí o presidente Lula, com muita humildade que muita gente não tem entre os poderosos, ele disse, de fato, não é o poder executivo que garante prisão ou não prisão, mas sim o poder judiciário. Mas eu vou estudar melhor, vou procurar conhecer melhor o significado desse tribunal. Então, ele, com muita humildade, reconheceu que, de fato, se isso, o Putin, vier para cá, não dá para assegurar que ele não seria preso. Apenas fazendo um parêntese, veja como essa imprensa que faz um escândalo, ontem deu manchete de primeira página nos 3 jornais. Presidente Lula fala, depois recua, não sei o quê. É uma imprensa que procura perseguir esse que é hoje um dos maiores estadistas. Ele está entre os 3, né? Putin, Xi Jinping e o presidente Lula hoje, né? Então, preciso então ter essa explicação. E eu quero só fazer um parêntese, Thalita. Quando um oposicionista na Venezuela ou na Nicarágua é decretada a sua prisão, é preso, a imprensa faz um escândalo, o governo Maduro, o governo de Ortega manda prender. Não, quem mandou prender foi a justiça. O governo Maduro e o Ortega respeitam as decisões judiciais, só que a imprensa faz uma confusão dizendo que eles mandaram. Não, aqui é o contrário, né? Aqui eles disseram que, aproveitando esse pequeno equívoco técnico, eles então aproveitam essa oportunidade para fazer oposição ao presidente Lula. Mas não vai funcionar. Só para concluir, eu sei que o tempo é curto nosso, mas para piorar as coisas, Thalita, no ano de 2004, já era o 2º ano da primeira gestão do presidente Lula. Eu não sei se foi o governo que mandou para o Congresso ou se algum deputado no Congresso apresentou uma PEC, proposta de emenda constitucional, e foi aprovada. Hoje chama emenda número 45. O que diz essa emenda? Artigo 5 da Constituição, parágrafo 4, eles acrescentaram a seguinte frase: o Brasil é obrigado a respeitar as decisões tomadas pelo Tribunal Penal Internacional. Ou seja, eles constitucionalizaram o tribunal. Ou seja, o que era uma lei, cuja revogação precisaria apenas uma maioria simples no parlamento, hoje é uma emenda constitucional, está gravado na Constituição e só sai com 2/3 do voto na Câmara e no Senado por 2 vezes seguida. É uma situação difícil. Esse tribunal é uma anomalia. Ele viola a soberania dos países. O braço da lei não pode atingir aqueles países. Então, as leis são nacionais, não podem ser internacionais, ainda mais essa que é criminal. E esse tribunal já tomou muitas decisões sobre genocídio, sobre crimes de guerra, todas de líderes africanos. O único líder não africano que foi condenado, foi preso, morreu na prisão, foi o Slobodan Milošević, lá daquele conflito da Sérvia, da Bósnia, né, naquela guerra, não é? Ele morreu na prisão. Na verdade, ele foi assassinado, porque foi uma condenação absolutamente ilegal. Então é isso, é um tribunal racista que só persegue, e agora tomou uma decisão política por um magistrado só, de perseguir hoje o que é um dos maiores chefes de Estado e um dos maiores países da Terra. É lamentável tudo isso.